Olá, família! Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Deixa eu ler alguns comentários aqui, que hoje eu tenho que fazer uma correção aqui na mensagem de ontem, tá bom? Primeiramente aqui eu vou ler a mensagem da Maria Júlia Moreira. Ela colocou: bom dia, irmão Vander. Ela é de Apucarana, Paraná. Até amanhã. Gratidão pela mensagem. Bom, a Marli Vieira Alves aqui, ela falou que a planta, né, que eu me referi ontem, que eu falei o nome errado da planta, chama-se Mandacaru. Outras pessoas também, né, acabaram corrigindo aqui, eu agradeço, tá bom? Fiquem atentos aí nas palavras erradas que eu falo, para me corrigir, isso faz com que eu possa aprender também. Isso me dá uma sensação de que estamos todos estudando juntos, tá bom? Então, gratidão aqui. A Lila Fitness Dance Brasil aqui, ela colocou: sim, é Mandacaru que floresce. Ela colocou aqui também a palavra que eu tinha falado aqui, ó. Caruaru é uma cidade no Nordeste que fica em Pernambuco, né? Aqui também a Dona Santa colocou aqui também: Mandacaru, quando flora na seca, é o sinal que a chuva chega no sertão. Então esse que era o que eu queria falar, né? Mas acabei que eu falei o nome errado aqui, igual a Lila Fitness Dance Brasil colocou, né? Eu tinha falado Caruaru pensando que era a planta, mas Caruaru, como ela colocou aqui, fica em Pernambuco, é uma cidade lá no Pernambuco. Então, retificando a frase que eu falei, né? Uma vez eu fui corrigir, eu falei, eu vou ratificar aqui. Ratificar é falar novamente, né? Acertar, como se eu tivesse acertado. Retificando, eu deveria saber muito bem o que é essa palavra, porque eu trabalho numa metalúrgica que é uma retífica de motores. Então, os motores cria desgaste, vai para a empresa lá, a gente retifica, coloca ele nas medidas originais de novo para estar funcionando o motor zero bala aí. Então, eu vou retificar, ou seja, corrigir a frase que eu fiz ontem. É apenas um versículo, eu acho que vai ser bem rápido aqui. Vamos voltar lá então. Hoje nós vamos estudar Doutrina e Convênio 36, tá bom? Mas eu vou voltar aqui no capítulo 35. O versículo que eu falei errado lá, da ideia, foi Doutrina e Convênio 35, versículo 16, né? Foi a revelação para Sid Higdon e dizia aqui: versículo 16: aprendei a parábola da figueira, pois já se aproxima o verão. Então, o Senhor colocou aqui, né, que está se aproximando, quando se aproxima o verão, aprendei a parábola da figueira. O que que significa, né? Que quando a figueira está saindo folhas, significa que o verão está chegando, né? Jesus Cristo explica isso, né? Lá em Mateus 24, 32 e o versículo 33, ele diz assim, ó: aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brota folhas, sabei que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabei que está próximas as portas, né? Os apóstolos tinham perguntado quando ele ia vir, ele falou de vários sinais e ele falou da parábola da figueira. Olha, quando a figueira está começando a sair folhas, vocês já sabem que está chegando o verão. Então, esses sinais que eu estou contando para vocês agora significa que eu estou chegando, que já está próxima a segunda vinda. E aí, eu complementando, né, esse versículo, eu lembrei ali vou pegar a palavra certa aqui, né? Eu tinha falado Caruaru, que é a cidade de Pernambuco, mas eu queria falar a planta, né? Que é aqui, o nome da planta é Mandacaru. Ela é da família dos cactos, né? E quando ela começa a florir, sai flores, significa que a chuva está chegando, é um sinal que a chuva está chegando. Então eu queria usar isso, né? Que é uma coisa mais do nosso Brasil, para exemplificar. Eu acabei confundindo tudo. Gratidão aí pela correção aí, tá bom? Então, eu queria ter falado Mandacaru. E aqui, né, aproveitando, né, o que significa isso para nós? Que os sinais representam que Cristo está voltando. Na seção 35 de Doutrina e Convênio, falou uma coisa para Sid Higdon lá no versículo 4, né? Falou que Elias, o profeta, viria e que Sid Higdon não sabia. Então, agora, na nossa época, já veio Elias, né? Ele chegou no templo de Kitra, quando o templo de Kitra foi construído, apareceu a Joseph Smith e a Oliver Calder. Então, ele já veio. Então, veja, é um sinal de que a segunda vinda está mais perto, porque esse sinal se cumpriu. Outro sinal, né, antes da segunda vinda, seria o surgimento do livro de Mórmon. Já se cumpriu.
e outros estão em andamento, como a coligação de Israel, a pregação do evangelho em todas as nações. Então, são sinais que estão continuando ainda e mostra a proximidade da vinda do Senhor. Então, gratidão pelas mensagens de vocês. Vamos aqui, então, rapidamente para a sessão 36 de Doutrina e Convênio, tá bom? São poucos versículos aqui. Essa revelação aqui, ela foi dada para Edward Parker, tá bom? Edward Parker aqui, que recebeu essa revelação. Vamos falar um pouquinho do contexto histórico. Edward Parker, ele veio junto com o Sid Higdon junto do profeta, né? Sid Higdon já havia sido batizado, né? E veio então, e esse Edward Parker era amigo, né? Eles eram amigos ali da Igreja Batista, e ele vem também. Interessante que a esposa de Edward Parker, ela já acreditou nos missionários, e ela queria ser batizada. Então, talvez isso explique porque Edward Parker ele vem junto com Sid Higdon, porque ele não queria, ele estava cético, né, sobre o batismo. Aliás, não é que ele estava cético, ele falou, primeiro eu vou conhecer Joseph Smith, depois eu falo se eu vou batizar ou não, né? Então, ele viajou com Sid Higdon, né, até onde Joseph Smith estava, para conhecer Joseph Smith. Mas sabe o que eu achei interessante na história? É que quando ele chega, ainda assim cansado, ele quer conhecer Joseph Smith para que depois ele decida sobre o batismo dele. A esposa dele já havia acreditado, né? Já queria, mas ele queria conhecer um pouco mais. Só que em vez de perguntar para Joseph Smith como ele era, ou para a mãe de Joseph Smith, né? Não, ele vai para os vizinhos. Eu achei muito interessante. Ele foi para os vizinhos perguntar como era a família Smith, né? E as informações que ele recebeu deixou ele completamente satisfeito e tranquilo, tá bom? Porque ele ouviu boas coisas, que era uma família de caráter. Imagina se ele vai, né, nos vizinhos para conhecer Joseph Smith, né, perguntar aos vizinhos deles, da família Smith ali, e eles tivessem falado, não, Joseph Smith, ele pegou $20 comigo, falou que ia pagar mês que vem. Eu já estou quase acendendo uma velinha de aniversário aqui, vai fazer 1 ano e ele não me paga. Já pensou, né? Eu fico pensando, se alguém quisesse me conhecer e fosse perguntar para os meus vizinhos sobre mim, o que será que os meus vizinhos iriam falar sobre mim, né? Será que vão falar que eu sou uma boa pessoa? Não sei, né? Cada pessoa tem um olhar diferente. Então, eu achei interessante que Edward Peck primeiro vai, então, aos vizinhos de Joseph Smith, né? Para perguntar como ele é. Bom, então eu não posso ser um bom membro da igreja e maltratar os meus vizinhos, né, ser antipático. Não, a gente tem que abençoar todas as pessoas, né? A gente tem que ser bons cidadãos, bons... onde nós vivemos, nós devemos transformar ali o local, tá bom? Então é isso, eu achei interessante aqui. Então, após isso, ele decidiu ser batizado, e aí, então, ele foi batizado e Joseph Smith recebe uma revelação para ele, que é a seção 36 de Doutrina e Convênio, que é a que nós vamos ler agora, né? Alguns versículos aqui. Vamos ler todos, né? São poucos versículos aqui, são 8 versículos só. Vamos lá. Seção 36, versículos 1. Assim diz o Senhor Deus, o poderoso de Israel: Eis que te digo, meu servo Edward, que bendito és tu, e teus pecados te são perdoados, e és chamados para pregar o evangelho com a voz de uma trombeta. Versículo 2. E imporei sobre ti as mãos, pela mão de meu servo Sid Higdon, e tu receberás o Espírito Santo, o Consolador, que te ensinará as coisas pacíficas do reino. Então, aqui, né, nessa revelação, fala para ele que os pecados dele estão perdoados, até porque ele foi batizado, né? O batismo é para limpar os pecados, é o convênio que nós fazemos com o Senhor para remissão dos nossos pecados, mas quem pagou os pecados foi Jesus Cristo, né? Mas o batismo é para remissão, mostra esse convênio que nós fazemos com Deus. E aqui, então, ele fala agora, né, nessa revelação, prometeu que ele receberia o Espírito Santo pela minha mão, né, o Senhor falou. Ou seja, pela mão de Sid Higdon. O Senhor, eu achei muito interessante que o Senhor coloca que Ele está fazendo quando nós estamos fazendo, né? Ou como o rei Benjamim ensina, né? Quando estamos a serviço de nosso próximo, estamos a serviço de nosso Deus. Então, achei interessante aqui dizer que nós somos a mão do Senhor.
né? Versículo 3, 4, 5, diz aqui: anuncia-las, ou seja, ele foi chamado para pregar o evangelho, anuncia-las em alta voz, dizendo: Hosana, bendito seja o nome do Deus Altíssimo. E agora te dou este chamado e mandamento, concernente a todos os homens. Quando ele diz concernente a todos os homens, é que serve para todas as pessoas. Ele está falando aqui na questão de pregar o evangelho, né? Aqui, na verdade, todos os homens, aqui ele está falando mais no sentido masculino dos homens, porque mais para frente aqui vai explicar que todos os elders, o dever deles é fazer uma missão, né? Vai explicar aqui, ó, que todos os que se arrependerem e a todos os que se arrependerem, e meus servos Sid Rigdon e Joseph Smith Jr., e abraçarem esse chamado e mandamentos, sejam ordenados e enviados para pregar o evangelho eterno entre as nações. Então, o primeiro chamado na igreja era o chamado de missionário, né? A pessoa se batizava ali e era chamado para uma missão. Atualmente, né, na igreja, o primeiro chamado que nós temos são de ministradores. A partir do momento que nós se batiza, a gente recebe instruções para ministrar outras pessoas, tanto mulheres como homens aí recebem esse chamado. Versículo 6, clamando arrependimento, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa e saí do fogo, odiando até mesmo a vestes manchada com a carne. Então aqui, né, ele falou para sair, né, dessa geração perversa e sair do fogo, como se nós estivéssemos já no fogo da condenação. Sai do mundo, né? Chamar as pessoas também para sair do mundo e vir e fazer convênio com o Senhor. E também aqui ele falou, odiando até mesmo as vestes manchadas com a carne. Aqui a carne é o simbolismo das coisas carnais do mundo, tá bom? Em contraste com as coisas espirituais do Senhor. Então, esse que é o sentido aqui de odiar as coisas da carne. Versículo 7, aqui vai falar: esse mandamento será dado aos elders de minha igreja, para que todo homem que abrace com sinceridade de coração sejam ordenados e enviados, como eu disse. Como que o Senhor disse nos versículos? Mandado para missão, enviado para fazer uma missão de tempo integral. Tá bom? Então aqui ele coloca que esse mandamento é dado a todos os elders, né? Então aqui se refere aos homens. Então para os homens é um mandamento fazer uma missão de tempo integral. Para as mulheres é um convite, né? E muitas mulheres têm feito, né? Sendo chamada aí. Nessa conferência que tivemos agora, desse mês, falou que estamos em tempo recorde, né? De missionários indo ao campo. Tem bastante missionários indo ao campo. Na minha ala mesmo, tem uma família que tem três jovens, né? O mesmo, 3 irmãos na missão, né? Eu achei bem interessante isso. E tem a minha filha também, né? Que também está na missão. Então, tem muitos jovens na missão, né? E aqui o mandamento é para os homens, mas as mulheres são convidadas e têm feito um excelente trabalho, tá bom? Então é disso que ele está falando aqui, né? Que os homens para os homens é um mandamento e para as mulheres ali, no caso, é um convite. Último versículo, versículo 8, finalizando aqui, diz: eu sou Jesus Cristo, o Filho de Deus. Portanto, cinge os teus lombos. Novamente fala de cingir os lombos, né? Levantar a parte ali da roupa e amarrar, como se fosse um short estando pronto para correr, para agilidade. Então ele fala: faça com ligeireza o trabalho. Esse é o sentido aqui, né? Vamos trabalhar, né? Está na hora de trabalhar. Então ele diz: cinge os teus lombos e de repente virei ao meu templo. Sim, assim seja, amém. E, então, quando o Senhor fala que virei ao meu templo, né, eu acredito que ele está falando do templo de Kitlen, que ainda seria construído, e ele visitaria esse templo e daria muitas revelações ao povo e também investiria eles de poder, tá bom? Então é interessante aqui. Bom, é essa mensagem que nós compartilhamos hoje com vocês. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.